Foram dados. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos diante de vocês, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram, encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que estavam ali lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos, e os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou toda a sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Curve a sua cabeça e o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nos colocamos à disposição da tua santa palavra. Ó Deus, ministra os nossos corações. Fala conosco, Deus, é o que eu peço nessa noite. Ministra sobre mim e sobre os meus irmãos, que a tua palavra possa nos dar direção, é o que eu oro nessa noite em nome de Jesus. Queridos, estamos entrando numa semana toda especial. Afinal de contas, domingo que vem já é Páscoa. E quem vem de uma tradição católica sabe que essa semana é a chamada Semana Santa. E nessa Semana Santa tem todo um preparo, tem todo um cuidado, né, que às vezes nós evangélicos deixamos de lado, descuidamos, não damos muita atenção. É claro que nós não damos muita atenção a ilustrações demais, a representatividade demais, porque nós nos apegamos à palavra e é essa a nossa regra de fé. A palavra é a nossa regra de fé. Só que é importante a gente observar esses tempos, esses momentos especiais, é importante você saber o porquê e até para você aproveitar a oportunidade para evangelizar ou ter a informação correta para dar, se você for argumentado da sua fé, como diz o apóstolo Paulo, tendo resposta para tudo aquilo que você crê. Hoje, nos irmãos católicos celebram o Domingo de Ramos. É um domingo anterior ao domingo de Páscoa. E por que, pastor, eles chamam Domingo de Ramos? Por causa deste texto que nós lemos aqui. Jesus, como diz, como está na imagem aqui, entra em Jerusalém montado num jumentinho, e as pessoas cortam ramos, tiram as suas capas, tiram as suas túnicas e colocam diante dele como um rei, dizendo: o rei chegou em Jerusalém. Eles não entendiam naquele momento o que eles estavam fazendo. Quem sabe as suas motivações seriam mais políticas do que religiosas. Quem sabe o que eles estavam fazendo tinha uma segunda intenção nisso tudo, mas a grande verdade é que algo profético estava se cumprindo ali. Uma profecia de Zacarias, a profecia de Salmos, estavam se cumprindo naquele exato momento. E eles estavam, não conscientemente, mas profeticamente, cumprindo algo que Deus já havia estabelecido. O Cordeiro havia chegado em Jerusalém. O Cordeiro naquele momento estava sendo separado à parte para o sacrifício da Páscoa. O que é a Páscoa, pastor? A Páscoa começa com os judeus. A Páscoa começa quando Deus resolve tirar o seu povo da escravidão do Egito. O povo estava escravo do Egito, e Deus então intervém, ergue um homem, 2 homens, alguns homens, para se moverem naquele momento, Moisés, Arão e alguns outros, né, que são citados nas entrelinhas, para tirarem o povo de Israel de lá. Deus então intervém com pragas, endurece o coração de Faraó. Na última praga, Deus manda que o cordeiro fosse imolado, sacrificado, e que o sangue fosse passado nas portas, porque o anjo da morte passaria por ali,
e os primogênitos morreriam. Bem como a palavra de Deus havia sido dito, os israelitas fizeram desta forma. O anjo da morte passou, os primogênitos do Egito morreram e o povo de Israel foi poupado. E ali a libertação começou. Em milênios, séculos, milênios, o povo de Israel comemorou, celebrou a Páscoa como um momento de libertação da escravidão. E eles, como dizia a orientação bíblica de Levítico, de Deuteronômio, chegando no dia, eles separavam o cordeiro, e aquele cordeiro então era separado para ser imolado na Páscoa. E por muitos anos, décadas, por séculos, se não milênios, o povo de Israel comemorou a Páscoa matando o cordeiro. Só que numa determinada etapa da história, um menino de 12 anos participa da Páscoa com os seus pais. E ele então começa a debater com os sábios do templo, com os doutores da lei. Começa a explicar para eles qual que era verdadeiramente a intenção de Deus disso tudo. E eles se maravilhavam com o seu conhecimento. E eu creio que esse menino de 12 anos, ele já dizia: o sacrifício sou eu. Ele já entendia que Deus havia o separado, o Pai, para trazer e ser o sacrifício definitivo e perfeito, para que não só para os judeus, mas para que todos aqueles que crescem nele fossem salvos. Jesus então estabeleceu a nossa Páscoa. A sua Páscoa não é cordeiro com ervas amargas. Você não celebra a Páscoa porque você, a sua geração ou seus antepassados um dia foram escravos ou escravizados no Egito. Nós celebramos a Páscoa porque eu uma vez era escravo no Egito. Porque você uma vez era escravo no Egito. Porque nós um dia éramos escravos do pecado, nas garras de Satanás, e não havia quem nos libertasse. Todas as religiões ensinam no mundo que você deve se dar bem, que você precisa crescer, que você precisa conquistar, e tudo aquilo que você não conseguir, os deuses podem te ajudar. Jesus não. Jesus diz: toma a tua cruz e me siga. O cristianismo vem para dizer para você, te preparar para a morte. Ele te libertou para uma vida livre, para servi-lo com liberdade, para andar na presença de Deus. Os céus estão abertos para você ter acesso ao Pai. E no fundo, Deus não está muito preocupado. É claro que o desejo dele é te abençoar, mas se tudo na vida der errado, nós já temos o que precisamos de mais precioso para ter uma vida cheia de alegria, que é Jesus. Se tudo der errado para você, eu quero dizer que você já tem o que Deus podia te dar de mais precioso, que é Jesus. Podemos nos alegrar nas tribulações, podemos nos alegrar nas tristezas, podemos nos alegrar nas dores, porque Deus não reteve o seu Filho unigênito, o seu único Filho, que depois Paulo diz que de unigênito virou primogênito. O único e primeiro agora se torna primeiro de muitos. Você faz parte desses muitos. Em Cristo Jesus fomos libertos do pecado. Em Cristo Jesus fomos libertos das garras de Satanás. Em Cristo Jesus fomos libertos de nós mesmos. Quando olhamos para a cruz, eu não vejo Jesus morto, eu vejo eu morto. Quando eu olho para a cruz e Cristo pendurado lá, não é Jesus que está morto lá, eu é que deveria estar morto lá. Eu vejo eu pendurado lá, era para mim estar lá, era para você estar lá. Jesus não morreu, quem morreu, ou quem deveria morrer, era você. Ele morreu no seu lugar. A morte como pecado, como salário do pecado, é nossa obrigação. Pagar o que deveríamos, o que devíamos, mas o Senhor pagou no nosso lugar. Aquela semana foi preparada para isso. Aquela semana que começa hoje, se inicia nesse contexto. Jesus se preparando para te resgatar 2000 anos depois.
Jesus preparando a semana para cumprir o seu chamado profético, para cumprir não só um mandamento, uma lei escrita desde a fundação do mundo, mas Jesus se preparando para te salvar. Essa semana também é conhecida como a Semana da Paixão, a semana que Jesus nos amou até a morte, onde Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. E Ele, sendo Deus, se esvaziou de ser Deus e se fez como servo. Por quê? Por causa de você. Essa é a semana, não vou dizer da paixão, porque o latino entende paixão com outra conotação. Para nós, paixão é algo ardente, é algo muitas vezes passageiro, algo inconsequente. Eu digo que essa seria a semana do amor intenso, do amor ágape, do amor que não busca retribuição. Hoje é o domingo onde Jesus entra em Jerusalém, e entra em Jerusalém com um propósito: cumprir o resgate de muitos, pagar a minha dívida e a sua dívida. Essa semana é uma semana turbulenta para Jesus. Essa semana vai ser uma semana bem agitada, é uma semana bem movimentada para Jesus. E eu gostaria hoje que você se atentasse comigo nessa viagem. Você dobrasse mesmo a sua vontade, às vezes de sair correndo, de beber água, às vezes a impaciência e a ansiedade, e focasse no texto bíblico comigo e navegasse um dia a dia. Como seria Jesus hoje, como seria Jesus na segunda, o que Jesus estaria fazendo na terça, o que Jesus faria na quarta. Hoje Jesus vem, conversa com os, texto lido, né? Conversa com os seus discípulos, manda providenciar um jumento que nunca foi montado. Querido, se você já andou a cavalo, você sabe, né, como é que é a experiência. Eu digo para você que montar num jumento que nunca foi montado deve ser uma situação bem complexa, né? Mas domar um cavalo não é fácil, domar um jumento é coisa de profissional, e Jesus pediu logo um que nunca foi montado. Jesus chama e fala para os seus discípulos: tragam para mim um jumentinho. Era prática dos reis entrarem nas cidades conquistadas, ou na capital do seu império, montados em belos corcéis, em belos cavalos ornamentados, cavalos poderosos, e com a sua comitiva de generais e exércitos atrás de si. Exércitos, generais, quando vinham vitoriosos de suas guerras, traziam contigo não só os seus soldados, mas também os escravizados em batalha, aqueles que foram aprisionados na guerra. O Arco do Triunfo na Europa, lá em Berlim, na Itália, são arcos que representam essas batalhas, essas vitórias. Generais poderosos que trouxeram atrás de si as suas conquistas. Era de prática um rei, quando levantado, entrasse na capital da cidade, vestido e montado tal qual. Mas Jesus entra montado num jumento. E deixa eu te dizer, quem sabe, até no Nordeste hoje, jumento não tem mais tanto valor como antigamente. Há uns 5 anos atrás, existia uma epidemia, eu estou falando sério, de centros de zoonoses lá no Nordeste, trabalhar muito com a quantidade de jumento solto que tinha na região. Porque antigamente se dava valor ao jumento, hoje ninguém dá mais valor a essas coisas. Jesus resolve montar e entrar um rei montado num jumento. Zacarias fala isso, Salmos fala isso, que ele viria montado num jumento. Ele entra na cidade santa pela porta e o povo proclama, aclama Jesus como rei. Isso não era numa conotação espiritual, era uma conotação política mesmo. O que Jesus está fazendo aqui não é dizer agora eu sou rei. Ele começou a procurar a própria morte.
ele começou a cavucar o seu próprio destino. Porque era muito sério alguém entrar na porta de Jerusalém como rei. Como ficaria o rei que já estava colocado naquela cidade? Como ficou a cabeça de Herodes? Como que ficou a cabeça do Império Romano? Está levantando um rei novo por aí? Quando Jesus foi crucificado, o que tinha na cabeça dele? Aqui está o rei dos judeus. Sabe aquele rei que entrou pelas portas montado no jumento? Aqui está. Uma plaquinha sobre a sua cruz dizendo: aqui está o rei dos judeus. Jesus entrou em Jerusalém para mostrar para todos que ele era rei. Mas não o rei que eles estavam procurando. Não o rei político, não o rei militar, não aquele rei que as pessoas estavam ali exaltando ou achando no seu coração. Esse é o rei que vai me tirar da dívida. Esse é o rei que vai resolver os meus problemas. Esse é o rei que vai resolver as burradas que eu fiz na vida. Esse é o rei que eu escolhi. E aí Jesus vem como rei mesmo. Mas não era o rei que aquela multidão pensava que era. Jesus foi colocado como rei político pelas multidões. A questão é que Jesus é um rei de outro império. É rei de outro reino. É rei de outro lugar. Quando ele vai para o Getsemane, ele confronta o seu discípulo dizendo: se eu quisesse, eu não clamaria ao Pai, e ele não mandaria do meu reino, aspas, minhas, lá do meu reino ele não mandaria um exército, miríades e miríades de anjos, de soldados para me defender. Meu reino não é daqui. Quando Jesus é colocado diante do pretório do rei, quando é colocado diante dos políticos, e eles questionam: tu és rei? Ele diz: o meu reino não é daqui. O meu reino não é deste lugar. Jesus entra pelas portas como rei. Mas qual rei você está procurando em Cristo Jesus? Qual é o rei que você está procurando em Jesus? Qual é o rei que você está esperando dele? Jesus não é um rei para nos dar uma vida confortável somente por mais que isso ele possa fazer. Jesus é o rei da nossa história. Jesus é o rei do nosso destino. Jesus é o rei que nós entronizamos. Nós colocamos ele como rei das nossas vidas. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele não é só Salvador, ele é Senhor também. Jesus é o rei de quem hoje é daqueles que se colocam debaixo desse reinado. Hoje Jesus é o rei daqueles que se colocam debaixo do seu senhorio. A palavra do Senhor diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse dia ainda não chegou, mas nós não precisamos escolher esse dia chegar ou esperar esse dia chegar. Nós já fizemos isso antes. Nós já proclamamos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor e já dobramos os nossos joelhos diante do seu senhorio por escolha própria. Hoje Jesus é o meu Senhor. Hoje Jesus é o seu Senhor. Sabe por quê? Porque nós escolhemos. Porque nós queremos. E uma vez que queremos que Jesus seja o nosso Senhor, nós nos submetemos a esse senhorio. Certa feita Jesus vai e confronta os discípulos, dizendo: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Não adianta chamar Jesus de Senhor se o coração não está disposto a fazer o que Ele pede para ser feito. Tem muita gente que diz: não pode chamar Deus de você. Umas atribulado, uns conflitos que eu vou dizer para você. Em Isaías a palavra do Senhor diz: os seus lábios me louvam, mas o coração de vocês está longe de mim. Não pode chamar Deus de você, mas pode mentir. Não pode chamar Deus de você, mas pode ser rebelde com os líderes. Não pode chamar Deus de você, mas pode... 3 pontinhos. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando.
Então, mais importante que chamar Deus de você ou de Senhor, é fazer o que Deus pede para ser feito. Porque assim nós escolhemos. Você é escravo da orelha furada, não esqueça disso. Você escolheu ser de Jesus. Hoje nós escolhemos ser dele, é uma escolha pessoal, individual. Há muito tempo atrás ele entrou em Jerusalém, montado no jumentinho. Mas em Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Um dia ele entrou em Jerusalém, montado no jumento. E hoje ele quer humildemente entrar pelas portas do seu coração. Hoje ele está humildemente pedindo: deixa eu ser Senhor da sua vida. Deixa eu entrar pelas portas. Deixa eu ser o rei que, quem sabe, inconscientemente você está pedindo. Quem sabe é o rei que você tem buscado. Domingo, hoje, se inicia uma semana especial. É dia quando Jesus entra em Jerusalém, marcando profeticamente o seu destino. Ele entra em Jerusalém, diante de si é lançado então os ramos, as toalhas de mesa, os panos de prato, e ele entra em Jerusalém como rei, o povo proclamando, dizendo: Hosana, Hosana ao rei, Hosana ao Senhor, aquele que vem, Hosana. Depois de tudo isso, a palavra do Senhor diz que ele olha, ele observa e volta para Betânia. Porque ele não estava em Jerusalém, ele estava em Betânia. Lá ele montou o seu quartinho de refúgio, o seu lugar separado. Porque se você olhar bem os evangelhos, poucas vezes Jesus entrou em Jerusalém. Poucas vezes ele entrou, e esses momentos são bem definidos da sua história. A maioria das vezes Jesus estava em Cafarnaum, Jesus estava pregando aos sertões da vida, estava em Betânia, estava em tantos outros lugares. Ele entrou em Jerusalém, sim, poucas vezes. No domingo, ele entra pelas portas. Amanhã, que é segunda-feira do amor ágape, segunda-feira da paixão de Cristo, nós vemos Jesus amaldiçoando uma figueira. Ele está com fome, procura fruto numa figueira, não encontra e a amaldiçoa. Por quê? Porque ela só tinha folhas, só tinha aparência de que tinha fruto, mas não tinha fruto nenhum. Quando Jesus entra pelas portas, profeticamente, quer entrar na sua vida, na segunda-feira ele procura frutos em você, ele procura frutos em mim. Ele amaldiçoa uma figueira porque procura fruto, não encontra, só encontra folha verde, só encontra aparência de que é, mas não é. Na segunda-feira, ele purifica o templo, ele joga os cambistas para fora. Na segunda-feira, ele pega um chicote, um azorrague, entra no templo, taca todo mundo para fora, dá uma de doido e joga todo mundo escadaria abaixo. Fala: minha casa não, a casa do meu pai não é uma casa de ladrões, é uma casa de oração. Quando você começa a ver, parece que essa é uma caminhada para as nossas vidas. No domingo ele entra pelas portas, na segunda ele purifica este templo. E ele diz: a sua vida já não é mais, o seu corpo já não é mais corpo de pecado, a sua vida já não é mais vida de promiscuidade, de imoralidade, de negócios escusos, ilegais. Jesus entra e purifica o templo. Esse cara está procurando a morte, porque no domingo ele entra como rei, na segunda ele acaba com o negócio dos fariseus, dos sacerdotes. Ele está arrumando encrenca. Jesus está cutucando o vespeiro, como dizia lá no norte do Mato Grosso, cutucando a onça com a vara curta. Porque se no domingo ele confronta os reis, na segunda ele confronta os negócios do templo. Para quem foi para o mergulho no céu, eu ministrei uma palavra no domingo de manhã, diz que antigamente
um filho de um judeu pergunta para o pai: pai, apontou para o templo e diz: aqui é a casa de Deus? O pai olha para o filho e fala: não, Deus mora no andar de cima, aqui embaixo é só lojinha de negócio. De tamanha era a corrupção que acontecia dentro do templo. Tamanha era o desvio dos corações. Não se via mais o templo como casa de Deus, não se via mais o templo como lugar de oração, mas era um lugar de negociatas. Eu dou e Deus me devolve. Eu negocio na horizontal, eu negocio na vertical. Eu procuro Deus para me dar algo que eu preciso, e vou dar algo como se Ele precisasse de algo. Eu vou oferecer lá no templo, vou oferecer um sacrifício todo especial, porque eu estou precisando de algo especial de Deus. Esses negócios continuam até nos dias de hoje. As pessoas procuram Deus para negociar com Ele. As pessoas dizimam na casa do Senhor, e nós temos ensinado isso domingo após domingo, que dízimo e oferta é honra, é adoração, não é negociação. Porque negociação acontecia lá no templo, e Jesus acabou com isso, botou todo mundo para correr. Isso não agrada o coração de Deus. Negociar com Deus não agrada a Deus. Você está num lugar que nós ensinamos: honre a Deus com os seus bens, adore a Deus com os seus bens, porque você não negocia com Deus com os seus bens. O que você vai comprar de Deus que Ele já não tenha? O que você acha que você vai dar para Deus que Ele precise? Eu acho que um Deus que cobre algo de você para te abençoar não é um Deus de verdade. Eu acho que um Deus que fala: eu vou te curar, mas você vai daqui para Aparecida, daqui para Trindade de joelho, eu acho que não é um Deus santo. Eu acho que é algum Deus que cobra algo de você para te abençoar, não é um Deus de verdade. Deus nunca cobrou algo de ninguém, mas o homem sim. E Jesus entra na segunda-feira e bota todo mundo para correr e diz: Deus não é um Deus de negócio. Deus não é um Deus de negócios. Na terça-feira, Jesus entra no templo e discute com os religiosos. Na terça-feira ele vai além. Ele começa a contar as parábolas dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus, a parábola das bodas do filho do rei. Lembra das parábolas? Foi na terça-feira. Olha, havia um rei que foi casar o seu filho e chamou os convidados, mas os convidados disseram: não posso ir, comprei uma junta de boi, estou ocupado. Não, eu fiz os negócios longe, não vou chegar a tempo. O que o rei disse? Vai pelas ruas, chama os coxos, os mendigos, chama todo mundo e coloca para dentro, porque eu quero a casa cheia. Ele discute com os fariseus, contando a história dos 2 filhos. O pai tinha que colher a colheita, e ele diz para um filho: filho, vai lá e colhe. Ele falou: pai, eu vou. No meio do caminho o filho desviou. Depois ele fala para o outro filho: filho, vai colher lá a colheita. O filho: pai, eu não vou não. Mas no meio do caminho ele se arrepende, vai lá e colhe. Aí ele pergunta: quem fez a vontade do pai? O segundo. Ele começa a debater com os fariseus, ele começa a debater com os religiosos. Naquele mesmo momento, existe o episódio da viúva pobre, da oferta da viúva pobre. Aquela pequena oferta daquela mulher, de uma moedinha. Nós ensinamos isso. Jesus estava ali no templo, discutindo com os fariseus, e ele vê pessoas trazendo sacos de dinheiro, e uma mulher traz uma moedinha, deposita no gasofilácio, e Jesus fala: essa é a maior oferta. Porque como ele fez na segunda, Deus não é um Deus de negócio, Deus é um Deus de princípios, é um Deus santo, que Ele quer a sua adoração, Ele quer a sua honra. Nós pensamos o seguinte: sabe a história do primeiro pedaço do bolo? O brasileiro tem muito disso. Ele fala: não, para quem vai ser o primeiro pedaço? Aí lá no aniversário a gente fala assim: não, eu não vou dar o primeiro pedaço para Deus, porque depois eu dou para Ele o bolo inteiro. Mas Deus não está preocupado com o seu bolo inteiro. O que Deus quer é o primeiro pedaço. Não, eu vou dar o primeiro pedaço para um crush, eu vou dar o primeiro pedaço
para o meu negócio, para a minha empresa, eu vou dar o primeiro pedaço para qualquer outra pessoa, mas depois eu dou o bolo inteiro para Deus. E Deus fala, não quero o bolo inteiro, eu quero o primeiro pedaço. O que Deus procura é honra. Porque Ele diz, aqueles que me honram, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Ele está no gasofilácio e vem aquela mulher e coloca uma pequena moeda. E ela colocou tudo o que tinha e Jesus disse, essa é a maior oferta que foi dada aqui. Porque Deus procura honra. Foi na terça-feira também que Jesus diz, eu destruirei esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Ninguém entendeu bulufas, achou que Jesus estava falando do prédio do templo, e Jesus estava falando era dele mesmo. Jesus estava falando dele mesmo. Na quarta-feira, começam-se então os planos para trair Jesus. Os planos para prender o Senhor, para matá-lo. É onde os fariseus e os sacerdotes começam a tramar como queriam fazer para prendê-lo nas questões, contratar falsas testemunhas e organizar para prender Jesus. Isso começou na quarta. Na quarta-feira, houve a conspiração onde Judas se propõe a vender Jesus por 30 moedas. É na quarta que ele procura os sacerdotes para dizer, eu mostro quem é. E como é que você vai fazer? Aquele que eu beijar, que deu um beijo na face, esse é o Messias. Na quarta-feira, nesse dia turbulento, é onde Jesus é ungido pela mulher, lá em Betânia, por Maria. É onde ele está ensinando na casa, e vem uma mulher e derrama um unguento puro sobre Jesus. E onde Judas o acusa dizendo, se tivesse vendido esse perfume dava para alimentar muitas pessoas, muitos pobres. E esse perfume, se fosse vendido, daria 300 denários. Ele estava preocupado com 300 denários, mas vendeu Jesus por 30. Por 10% disso. E na quarta-feira, que aquela mulher vai e derrama óleo sobre Jesus e ele diz, ela está preparando o meu corpo para a sepultura. Ela já está me preparando para aquele grande dia. Na quarta-feira que isso acontece, e é interessante você pensar desta forma. Na quinta-feira, Jesus então vai comemorar a Páscoa com os seus discípulos. Ele diz para os discípulos, procura um salão, procura um lugar, porque é naquele lugar que nós vamos celebrar a Páscoa. E é ali na Páscoa onde Ele nos instrui, naquele cenáculo que Ele nos instrui em relação à ceia, onde Ele tem a última ceia, ou a ceia do Senhor com os seus discípulos. É na quinta-feira que Ele reúne os apóstolos ao redor de uma mesa e lava os seus pés. Querido, preste atenção. Se você tivesse uma semana de vida, se o seu médico chegasse, ou então Deus te revelasse, você tem só mais uma semana de vida, o que você faria dela? Curtiria doidado? Aprontaria todas que pudesse? Tudo que foi proibido, negado, você ia fazer? Você ia, vou aproveitar, vou tacar o doido mesmo, porque eu só tenho uma semana de vida? Você está vendo o que Jesus fez? Jesus sabia que tinha mais uma semana de vida. E na quinta-feira, um dia antes da sua morte, Ele resolve estar com os seus amigos. Ele reúne os seus amigos ao redor de uma mesa, ministra a ceia dele, que é passada de geração a geração até chegar em mim e você hoje. Foi Ele que começou isso. Ele lava os pés dos seus discípulos, inclusive os de Judas. Chama Pedrão. Pedrão fala, não, o Senhor não vai lavar meus pés. Jesus fala, se eu não lavar os seus pés, então você não tem parte comigo. Pedro, então dá um banho inteiro. Jesus fala, quem é lavado pela palavra não precisa tomar banho, só tem que lavar os pés. E Jesus lava os pés de Pedro.
É nesse contexto que Jesus diz que haveria um traidor no meio deles. Eles começam a se cutucar, dizendo: serei eu, se é você, é você. Eu imagino a troca de olhares, um olhando para o outro atravessado. Não, vai ser Pedro, porque Pedro é o mais intenso. Não, vai ser João, porque é o mais quietinho, né? Não, vai ser o fulano, vai ser o Beltrano. Eu fico só imaginando na minha cachola um discípulo falando do outro nos bastidores. Judas fala: sou eu? Olha aqui, né? Vai lá e faz o que você tem que fazer. É nesse contexto que Pedro se coloca: eu não vou fazer isso, eu sou o cara, eu jamais te trairei. E Jesus fala: vai, antes do galo cantar você vai me trair 3 vezes. É nesse dia que Jesus fala para Pedrão: Pedrão, tu vai me trair sim, mas está tudo certo. É nesse dia que Jesus consola os discípulos, de acordo com João. É nesse momento que ele ora com os seus discípulos. É nesse momento que ele tem nesse dia, na quinta-feira, que ele tem um momento tão especial com os seus. É nessa quinta-feira que Jesus sai então desse momento familiar e vai para o Getsemane orar. É na quinta-feira que ele sobe o Monte das Oliveiras, e no meio da plantação de oliveiras ele procura um cantinho para ele se aconchegar no colo do Pai. Um cantinho onde ele abre o seu coração, despeja a sua angústia e a sua ansiedade ao ponto de suar sangue, mas também onde ele nega a sua vontade, dizendo: não faça a minha vontade, mas faça a sua. É nos momentos de angústia, querido, que a nossa fé é provada. É nos momentos de dor e sofrimento e aperto. É nos momentos de fornalha. Ser crente em momento gostoso é fácil demais. Ser crente quando está dando tudo certo é bom, maravilhoso. Agora, ser crente na hora da tentação, ser crente quando a temperatura sobe, ser crente quando você pode fazer que ninguém vai ver. Querido, preste atenção. Ser crente é quando você fala: eu vou fazer a vontade do Pai, não a minha. Não é a minha vontade que eu vou fazer, é a vontade do Pai. E quando a gente peca, a gente fala o quê? Agora é a minha vontade que eu vou fazer. Quando esquecemos que temos um Senhor, quando esquecemos que temos um Deus sobre as nossas vidas, o que fazemos? Agora eu vou aprontar. E a vontade do Pai, depois eu me acerto com Ele. Quantas vezes você já não escutou de alguém: pode pecar, é só pedir perdão depois. Vai lá na sua igreja, o pastor não diz que Deus perdoa sempre? Ele perdoa, mas a vontade de Deus você não cumpriu. Ele perdoa pela sua infinita graça e misericórdia, mas você não passou no teste, vai ter que passar no teste de novo. Infelizmente você foi reprovado na escola da espiritualidade. Jesus chega diante da prova e diz, suando sangue, irmãos: se você tem crise de ansiedade, se você sofre com esse mal, eu quero dizer para você: procure ajuda, procure apoio, procure alguém que possa te ajudar nesse sentido, um profissional. Mas você entende muito bem o que Jesus está passando. De olhar para alguém em crise de suar sangue e dizer: eu não vou retroceder, eu não vou recuar, eu não vou desistir. Quantas vezes o diabo não faz isso com você? Está muito difícil, dá uma recuada. Está muito complicado, esses negócios de ser santo está exigindo demais de você. Dá uma afrouxadinha no cinto. Afinal de contas, ninguém é de ferro. E como meu avô dizia, se fosse de ferro, nem trator aguenta, um dia quebra. Não é isso que o diabo fala no seu ouvido? E Jesus, suando sangue, disse: eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder de fazer a vontade de Deus. Eu não vou retroceder de fazer a vontade do meu Pai. Ele está no Getsemane, debaixo de uma oliveira, orando. De repente chega uma turba,
uma multidão, soldados do templo, não soldados do exército, não romanos, mas soldados do templo. Era uma milícia em particular. E eles procuram quem é Jesus. Judas vem, dá um beijo em Jesus. E então ele é preso. Na quinta-feira, Jesus é levado diante do Sinédrio. Na quinta-feira à noite, Pedro nega Jesus. Jesus foi preso na quinta noite e passa a noite inteira sendo torturado na prisão. Passa a noite inteira sofrendo numa cela. Se você já assistiu A Paixão de Cristo, você vai lembrar mais ou menos o que ele passou por mim e por você. Na sexta-feira, que nós chamamos a Sexta-feira Santa, e por que tradicionalmente o Brasil, na sua maioria católico, chama a Sexta-feira Santa? Porque um homem santo morreu nela. A grande verdade é que a Sexta-feira é Santa porque um homem santo morreu numa sexta. Por tradição, se diz que ele morreu na sexta. Na sexta-feira, Jesus é concluído o seu julgamento. Na sexta-feira, ele carrega a sua cruz pelas ruas de Jerusalém, pela Via Dolorosa. Na sexta-feira, ele sobe o Monte da Caveira, Gólgota. Na sexta-feira, ele é crucificado, ele é transpassado, ele é martirizado. Na sexta-feira ele morre. Na sexta-feira ele se entrega pela minha vida e pela sua vida. Na sexta-feira se conclui a semana da trajetória dos passos de Jesus. É nessa semana que nós aprendemos o que Jesus passou por você. Eu estou contando uma história corrida, e você às vezes está escutando eu contar como se fosse uma historinha de escolinha infantil. Mas todo o alvo de Cristo era a sua vida. Tudo que Ele fez, tudo que Ele passou, é porque daqui a 2000 anos vai ter uma moça sentada numa igreja lá no São Carlos. Vai ter um rapaz, um homem de Deus sentado numa igreja lá no São Carlos. Vai ter um casal sentado numa igreja lá no bairro São Carlos, numa igreja de Cristo, e em tantas outras, me procurando. Tudo o que Jesus fez foi porque te amava. Ele não recuou um centímetro. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Ele não recuou um centímetro. Ele preparou todo o seu destino profético por causa de você. Ele viveu dia após dia, se preparando para nos salvar. Isso você já sabe. Isso está tranquilo para você. Você já tem vivido a igreja um bom tempo, já deve ter escutado isso muitas vezes. A pergunta então vai ser mudada agora. Quantas vezes você recuou do amor de Cristo? Quantas vezes você se escondeu de Jesus? Quantas vezes você negou Jesus? Quantas vezes no momento de aperto você, não, eu vou fazer a minha vontade hoje? Quantas vezes você abriu mão do seu propósito celestial? Quantas vezes você abriu mão da sua santidade? Jesus não abriu mão nem um momento por causa de você. Ele foi fiel até a morte. Precisamos lembrar e trazer, buscar em Deus revelação mesmo. Querido, e revelação é milagre. Eu não estou falando de revelação, é conhecer a sua vida. A gente explica isso aqui na igreja com muita tranquilidade. Revelação não é falar da sua vida pessoal. Revelação é entendimento profundo da palavra, iluminação dos céus. Você precisa de revelação para entender o que é fidelidade.
o que é ser fiel até a morte. A semana dito santa é a semana onde nós nos colocamos diante de um Cristo que foi fiel até a morte e olhamos para nós, eu também preciso ser fiel tal qual. É nessa semana que eu olho para a trajetória e para os passos de Jesus e digo para mim mesmo, eu preciso seguir esses passos. Eu digo para mim mesmo, eu preciso seguir Jesus. A minha oração nesses dias, querido, é que você não recue no seu propósito, naquilo que Deus tem para a sua vida. Que você não negocie Jesus, porque Ele não negociou você. Ele não abriu mão do seu conforto. Ele não abriu mão de você por um momento de conforto. Ele não abriu mão de você para ter um alívio das suas dores. Ele não abriu mão da sua vida para passar o cálice. Ele não abriu mão de você para chicote parar. Ele não abriu mão de você. Ele não abriu mão de você para sair daquela prisão, para sair daquele tronco. Ele não abriu mão de você. Ele não abriu mão de você. Ele foi até o final. Ele foi até o final. Ele foi até o final. Ele foi fiel até a morte. Ele foi fiel até a morte. Que nessa semana santa, querido, dito santa, você possa olhar para a sua vida e revisar, e olhar para aquele que foi santo, e olhar para o cordeiro que foi separado no 10º dia de Abib, e que entrou no sacrifício, entrou nas portas de Jerusalém para ser sacrificado. Ele foi separado, ele foi imolado, mas ele é o cordeiro perfeito. Na antiguidade se oferecia um sacrifício imperfeito, de um animal imperfeito, feito por um sacerdote imperfeito, oferecido por um adorador imperfeito, num altar imperfeito. Mas Jesus, o Filho de Deus, perfeito, agora morreu por aqueles que são imperfeitos. Gostaria que você ficasse de pé onde você está. Eu quero muito, muito, muito mesmo que você se coloque diante da imagem de Jesus. Querido, é fato que Jesus morreu e ressuscitou no 3º dia. O 3º dia é a Páscoa. O 3º dia é o sair do túmulo. E Ele ficou um tempo conosco, subiu aos céus e disse, eu vou voltar. Eu li o texto em que Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Mas Apocalipse diz que Ele voltará num cavalo branco. Que Ele voltará num cavalo branco, com a sua veste salpicada de sangue. E na sua coxa haverá um nome que só Ele sabe, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Da sua boca uma espada afiada, a sua aparência como relâmpago. O rei que entrou montado num jumentinho e que foi fiel à tua morte, até a morte, voltará montado num cavalo branco para julgar as nações. Eu quero que você feche os seus olhos e entenda que o rei está voltando. O rei está voltando. Jesus está às portas, querido. E para você e para mim, Ele não virá para julgamento. Ele virá para resgate. Para você e para mim, Ele não virá com a espada. Ele virá para levar para perto dEle, para as bodas do Cordeiro, para as mansões celestiais. Ele virá para julgar as nações, mas nós já somos povo dEle. O que eu quero dizer para você é, fique firme, não retroceda, avance em Jesus, seja fiel até a morte se for necessário, vá até as últimas consequências, mas não desista de Jesus. Não desista de Jesus, porque Ele não desistiu de você. Não desista de Jesus, porque Ele não desistiu de você.